A paz do Senhor, meus irmãos, com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a lição 12. Nós vamos dar esse apoio aos professores que nós sempre concedemos, né? E eu gostaria de pedir antes que, se você ainda não nos segue no nosso canal, nos siga, tá? O canal Sopro Divino Sede. Nós postamos vários vídeos relacionados à palavra de Deus, pregações, ensinos, gravações de pré-aula da revista Escola Dominical. E creio que, se você é um professor, você estará bem amparado aqui para preparar a sua lição de escola dominical. Você também que gosta de ouvir a respeito da palavra de Deus, este canal vai te ajudar muito. Então, nos siga se você gostar dos nossos vídeos, né? Comente, compartilhe e ative o sininho para você receber todas as nossas atualizações. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a lição 12, que tem como título Proteção contra os Vícios. Nós estamos aí findando já a revista deste trimestre, o quarto trimestre de 2024. Falta apenas uma lição, que é a 13. E nós falamos aí sobre todo o livro de Provérbios. Eu creio que o princípio do livro, né? As bases do livro de Provérbios, o seu aluno, ele deve ter aprendido, né? É óbvio que os nossos alunos geralmente não gravam tudo, nem nós gravamos tudo a respeito do livro, não tem como. Mas a base, quem foi o autor, né? O ano que o livro foi escrito, como ele foi montado, né? Como ele é dividido, isso provavelmente eles já devem ter em mente. Essa lição tem como texto áureo o livro de Provérbios, no capítulo 25, versículo 28, que diz assim: Como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Você pode, em sala de aula, até mesmo fazer uma reflexão deste versículo, né? Uma cidade derrubada que não tem muros. A cidade de Israel, né? A nação de Israel, ela estava exatamente nessa condição, ela já passou por essa condição. Uma cidade derrubada que foi destruída pelo rei Nabucodonosor, pela Babilônia, e os seus muros também foram destruídos. Tanto é que Neemias, ele foi levantado pelo Senhor para reconstruir os muros de Jerusalém. Então, a nação de Israel, ela passou por essa experiência. E Salomão faz aqui uma reflexão a respeito dessa situação e compara com um homem que não pode conter o seu espírito. O espírito aqui que trata nesse versículo fala de vontade, tá? De desejos. Então, uma pessoa que não consegue conter os seus desejos, as suas vontades, ela é igual a uma cidade derrubada, uma cidade que não tem muro. Ou seja, está destruído, né? Essa pessoa ela foi destruída, ok? Resumo da lição: o autodomínio é uma virtude indispensável para a superação de um vício. Nós precisamos entender que vício é exatamente o contrário de autodomínio. Uma pessoa que não consegue se controlar é uma pessoa viciada. Pelo contrário ainda, essa pessoa ela é dominada pelas coisas e essas coisas não têm cabeça para pensar, não tem mão, não tem boca, não pode se mover, são coisas inanimadas. E mesmo assim ainda, essas pessoas são dominadas, tá? Então o vício faz esse tipo de coisa. Nós vamos tratar mais aqui no decorrer da lição. Nós temos três objetivos básicos. O primeiro é apresentar alguns conselhos a respeito dos vícios no livro de Provérbios. Segundo, saber as consequências que os vícios trazem. E terceiro, mostrar como podemos nos proteger contra os vícios. Vamos agora para a introdução. Os vícios revelam o poder do pecado na vida de um pecador.
A palavra de Deus afirma que o Senhor Jesus veio ao mundo para remover esse poder que impera na vida do pecador. Neste contexto, o livro de Provérbios nos mostra uma importante advertência contra os vícios que podem dominar a alma humana. Nesta lição estudaremos sobre como nos proteger contra os vícios. Você pode já aqui fazer uma introdução, é o ideal que você faça uma introdução explicando aqui o que a revista, o que esta lição vai abordar. Os vícios, eles são o poder dominador do pecado na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa ela está nessa condição de viciada, ela está mostrando que o pecado tem poder sobre a vida dela. Então você já pode começar a lição dessa maneira. A pessoa que é viciada, ela está demonstrando que ela é dominada pelo pecado, que o pecado tem poder sobre a vida dela. E se o pecado tem poder sobre a vida dela, ela ainda não foi resgatada, não foi liberta por Jesus Cristo. Porque uma vez que a pessoa ela é liberta, ela tem agora como dominador da vida dela o próprio Jesus, o Espírito Santo que age por intermédio da vida dela. E você pode fazer toda essa introdução para começar a aula. Tópico 1, os vícios no livro de Provérbios. Subtópico 1, os vícios em Provérbios. O livro de Provérbios não lista os vícios, os tipos de vícios que tem. Ele não nos dá, o livro não nos dá uma lista, olha, bebida, cigarro, sexo, drogas, não faz isso. Entretanto, o livro ele mostra princípios a respeito do vício, aonde o vício vai te levar, como que o vício, né, como que as coisas atraem a pessoa. E aí nós temos aqui em Provérbios capítulo 7, do versículo 21 até o versículo 23, que o Salomão ele traz uma narrativa de uma mulher, né? É óbvio que isso tudo tem uma representação, traz uma narrativa de uma mulher que ela seduz, que ela se veste de uma forma sedutora, que ela fala de uma forma sedutora, e essa mulher é casada, e ela convida um jovem para ir até a sua casa, e essa mulher é casada. E aí o Salomão fala, este menino está indo em direção à morte, porque esta mulher vai levá-lo à morte. Esta mulher, ela representa a sedução, né? Uma mulher sedutora, representa o pecado, porque o pecado ele é sedutor. O pecado ele é sedutor. E esse jovem aqui é um jovem que ele está sendo seduzido e sendo levado pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades. Ele é alguém que não consegue controlar as suas vontades. Se você ler aí todo o capítulo 7, você vai entender isso. Então o livro de Provérbios, ele não mostra para nós uma lista falando assim, olha, isso é vício, né? Mas ele mostra princípios, como que a sedução é o caminho que torna uma pessoa viciada em alguma coisa. Subtópico 2, a substância viciante. Aqui, nesse subtópico 2, a lição nos traz um tipo de vício, que é a bebida, e ele tem algumas referências, né? Por exemplo, aqui no capítulo 20, que é uma coletânea de provérbios de Salomão, que foi publicada por Ezequias, pelo rei Ezequias, ou seja, é uma coletânea que depois de muito tempo, né, foi levantada pelo rei Ezequias e pelos seus servos, e que não havia sido publicado por Salomão. E agora o rei Ezequias, ele faz essa coletânea, né? Isso foi juntado quando foram montar o livro de Provérbios. E aí pegaram essa coletânea e incluíram nos Provérbios de Salomão. O autor é Salomão. Aí ele traz aqui alguns textos de Provérbios que falam a respeito da bebida. Então nós temos aqui um item, né? Um tipo de vício, que é o vício pela bebida alcoólica. Então nós já podemos aqui ter até uma discussão em sala de aula. Você pode até entrar em uma discussão em sala de aula com o seguinte assunto: beber bebida alcoólica é pecado?
você já pode entrar nessa discussão. Você vai gerar um grande conteúdo para sua aula. Os alunos com certeza vão se inteirar, e a sua aula vai ser muito boa. Então você vai trazer uma dinâmica boa, porque a aula ela flui melhor quando você traz assuntos polêmicos, né? Então com certeza você vai ter uma aula muito boa se você já trazer para essa lição essa discussão. Bebida alcoólica é pecado ou não? Voltando aqui, então aqui nós temos aqui nesse texto de Provérbios, né, que também é conivente com o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 5:18, que diz assim: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E neste contexto de bebida alcoólica, nós entendemos que ela é uma substância viciante, tá? O próprio livro de Provérbios traz para nós. Eu gostaria até de abrir aqui Provérbios capítulo 20, versículo 1, que diz assim: o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Eu gostaria até de trazer aqui uma outra tradução que diz assim: quem bebe demais, a nova tradução, linguagem de hoje, quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Então é isso que o livro traz para nós. Esse é um dos versículos que traz para nós a respeito do vício, né? A respeito do vício com a bebida alcoólica. E o interessante aqui no final do versículo diz assim, que o escravo da bebida nunca será sábio. Ou seja, não é um ato de sabedoria alguém que é viciado pela bebida alcoólica. Uma pessoa que é viciada por bebida, ela não pode ser considerada sábia. Então, se por um acaso você não conseguiu ainda se livrar da bebida alcoólica, você pode ter certeza de uma coisa: você precisa de libertação. Você ainda não foi liberto por completo. Você precisa buscar a libertação para que Deus venha retirar de você essas correntes que te prendem à bebida, que te prendem a este algo que está matando você aos poucos, fazendo você tomar atitudes que você não quer tomar, né? Fazendo você ficar preso ao mundo por meio da bebida alcoólica. Então peça a Deus que Deus vai te libertar. Deus tem todo o poder para libertar você deste vício. Subtópico 3, os demais vícios. Nós temos vários outros tipos de vícios, né? Nós vimos aqui vício, por exemplo, pela bebida alcoólica, mas nós podemos citar aqui que nós temos vícios por comida, uma pessoa que ela é viciada em comer, come sem estar com fome e toda hora ela quer comer. Vício por sexo, uma pessoa que, se ela passar um dia sem sexo, ela fica atormentada. Pessoa que ela é viciada por poder, quer poder a qualquer custo, né? Não se importa com as outras pessoas, ela quer poder. Temos até mesmo vícios na era emocional. Pessoa que é viciada pela tristeza, pela ira, uma pessoa preguiçosa. Na área do espírito humano, uma pessoa que é ambiciosa no sentido extremo, tá? Você precisa ter ambição por algumas coisas, por um bom futuro, por uma boa profissão, para alcançar coisas. Agora, quando isso se torna extremo na sua vida, aí é um problema. Uma pessoa que é invejosa, uma pessoa que é soberba. Então, tem vários tipos de vícios que as pessoas podem ter. Você pode, inclusive, até em sala de aula, se por um acaso você se sentir à vontade para isso e entender que os jovens vão se abrir para você, você pode até perguntar se algum jovem quer manifestar algum tipo de vício que ele tenha. Por exemplo, é muito comum você ter vício por celular, pelo Instagram, por Facebook, pelas redes sociais. E na maioria das vezes, nós somos realmente viciados. Porque se nós falarmos que passamos 2 horas no celular por dia, isso é pouco. E isso é um vício. Eu, por exemplo, já me encontrei na situação que eu estou dirigindo e toda hora eu sinto falta do celular. Eu estou em casa, sinto falta do celular. Por exemplo, meu filho toda hora quer estar perto do celular. Se a gente não controla isso, né,
Aí fica uma situação em que, em todas as ocasiões da nossa vida, nós queremos ter o celular na nossa mão. Na igreja, no carro, no trabalho, enfim, em qualquer lugar. E isso não deixa de ser um vício que nós precisamos controlar. Então você pode, em sala de aula, bater um papo aí com os seus alunos e ver se eles se abrem para você nessa questão de vício. Qual é o vício que você tem? E aí pergunte, talvez você possa até fazer uma oração com eles no final da lição, para que Deus venha libertá-los, né, desse vício. Tópico 2. Os vícios e suas consequências. O conceito. Eu trouxe aqui a etimologia da palavra vício, uma palavra do latim, que no latim é vitium, essa palavra no latim é vitium, que significa falha ou defeito. É um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. E a lição traz para nós aqui também um conceito que diz assim: basicamente podemos conceituar o vício como um hábito ou costume duradouro que leva a pessoa a fazer alguma coisa que traz algum bem-estar. Esse comportamento se torna recorrente e cada vez mais intenso. Uma das características mais visíveis do vício se encontra exatamente quando ocorre a retirada do seu objeto. O que isso quer dizer? Você sabe quando você está viciado, quando você tira da sua vida ou de perto de uma pessoa algo que a causa do vício dela e ela fica inquieta. Ela não consegue se controlar. Ela fica se corroendo por dentro. Então, por exemplo, se eu tiro o celular de você e você fica inquieto, né, inconstante, você não consegue se controlar, você está viciado pelo celular. Você está viciado pelas redes sociais. É o tipo da coisa. Tem uma frase muito famosa que o nosso irmão Kelvin aqui nos lembrou, que nós costumamos falar assim: ah, eu paro quando eu quiser. Né? A pessoa fala: ó, você está viciado. Mas aí você fala: não, eu não estou viciado, eu paro quando quiser, ou eu uso quando quiser, ou eu faço quando eu quiser. Mas na verdade, quando vai ver, a pessoa não consegue se controlar. Ela não faz quando ela quer, ela não usa quando ela quer, ela não para quando ela quer. Ela não consegue mais parar. E o vício na vida de uma pessoa é isso. Uma pessoa que é viciada em bebidas, em drogas, ela não consegue parar de fazer aquilo. O vício na vida de uma pessoa é isso. É um hábito ou costume duradouro e constante que leva a pessoa a fazer alguma coisa que traz algum bem-estar, entre aspas, né? Por exemplo, a pessoa que é viciada em cigarro, ela fuma porque ela se sente mais aliviada. Ou pelo menos as pessoas que eu conheço, elas dizem que fumam porque elas se sentem mais calmas quando fumam, né? Se sentem mais aliviadas num momento de estresse, ela vai fumar e elas dizem que se sentem mais aliviadas. E ela não consegue parar de fumar de jeito nenhum. Dá dor de cabeça, né? Até sente sintomas de náusea, vômito. Enfim, porque ela não consegue, mas o corpo dela já se acostumou com aquela substância química no corpo dela. Ela é viciada. Então, é, em um olhar, no olhar daquela pessoa, no olhar daquela pessoa, o vício talvez esteja até fazendo bem para ela. Só que por outro lado, o vício está matando ela, causando danos físicos, causando danos mentais e até mesmo financeiros. Porque nós conhecemos muitas pessoas que gastam muito dinheiro, né, para sustentar o seu vício. Pessoas até que viciadas em drogas ou em bebida, que roubam coisas dentro de casa. Nós já vimos vários casos de jovens que estavam viciados em droga e começaram a vender as coisas dentro de casa. Começaram a vender os seus móveis, né, os móveis dos seus familiares, para comprar droga. Então, esse vício chega a um nível assim de destruição. E é tudo que o diabo quer para a vida de uma pessoa. Tudo que o diabo quer para a vida de uma pessoa, para destruir a vida da pessoa. Tipos diversos de vício. Subtópico 2. Os vícios se manifestam em diferentes áreas da natureza humana. Nós já falamos aqui alguns, né? Na área comida, bebida, alcoolismo, sexo, enfim. Vamos falar aqui sobre uma área que é pouco falada na igreja, por exemplo, que é a área sexual. É possível uma pessoa ser viciada no sexo? Uma pessoa ser viciada no sexo? É possível, tá? Uma pessoa que ela não consegue viver sem o sexo.
uma pessoa que ela é viciada em fazer sexo. Se ela ficar um dia sem fazer sexo, ela fica inquieta. Ela quer a todo custo a prática do sexo. Tá? Essa é uma realidade, até mesmo na área da psicologia, isto é uma realidade. Subtópico 3, vícios presentes na vida dos jovens. É aqui que nós precisamos focar, na vida dos nossos jovens. Qual é o tipo de vício que tem sido encontrado nos nossos jovens? Eu falei aqui um que com certeza mais da metade ou quase todos os jovens aí têm, com certeza, que é o vício pelo celular, o vício pelas redes sociais. Com certeza, mais de 90% dos jovens da igreja aí tem esse tipo de vício. E que na verdade não pode acontecer. Porque nós sabemos que nós passamos 2 horas facilmente, tá? No celular, nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, tudo mais. Mas nós não conseguimos passar um pouco período lendo a palavra de Deus, por exemplo. Ou passar 2 horas na igreja, ou fazer um período de oração. Você que é líder de jovens, você que cuida de jovens, você sabe que isso é difícil de acontecer. Você ver um jovem que tem uma disciplina na leitura, e não só jovem, mas qualquer pessoa, seja jovem ou adulto, né? Nós temos essa grande dificuldade na igreja de ver algum irmão que tem uma certa disciplina para ler a palavra de Deus, uma disciplina diária, né? Que reserve um tempo diário para ler a palavra de Deus, para orar. Mas para outras coisas é muito fácil gastar tempo. Então nós precisamos focar isso na vida dos jovens. Você na sua lição, quando você lecionar essa lição, você precisa focar nisso. Qual é o vício que tem na sua vida? Para quê? Para que nós venhamos enfatizar isso na vida do jovem, o jovem entender que ele precisa se livrar desse vício. Entendeu? Então, vícios presentes na vida dos jovens. Há alguns vícios que são predominantes no contexto em que os jovens vivem de maneira geral. Naturalmente, sempre há exceções. Especialistas da área de saúde mental têm se dedicado em estudar o comportamento de jovens por intermédio desses vícios. De acordo com eles, a dependência química é disparada o vício mais comum entre jovens. Então, nós temos aí quais tipos de dependências químicas, né? Drogas e bebidas alcoólicas. Drogas e bebidas alcoólicas. Ok? É óbvio que, muito provavelmente, na sua sala de aula, na sua igreja, não tenha um jovem viciado em bebida alcoólica ou em drogas. Mas se por um acaso tiver, essa é uma grande oportunidade que Deus te dá para tratar isso com ele. Tópico 3. Protegendo-se contra os vícios. Como que nós podemos nos proteger contra os vícios? Ou melhor dizendo, vamos colocar aqui de uma forma mais clara. Como que eu posso parar de ser um viciado? Isso é muito difícil. Pessoas levam anos para largar os seus vícios. Pessoas levam anos para abandonar um vício, por exemplo, de cigarro. Nós conhecemos irmãos que ainda, depois de tanto tempo na igreja, não conseguem largar o vício. E nós precisamos entender o seguinte: a palavra de Deus, a Bíblia, não fala exatamente que o cigarro, por exemplo, você fumar, você está pecando, né? O ato de fumar o cigarro está pecando. A Bíblia não deixa claro isso. Mas nós precisamos entender que lá no começo da criação, quando Jesus criou Adão, ele falou para Adão assim: olha, você vai ser um dominador. Domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre as plantas. Domine, domine. Então nós fomos criados por Deus para dominar sobre as coisas e não para sermos dominados pelas coisas. Nós somos os únicos seres que somos capazes de pensar. Nós somos os únicos seres tomadores de decisões. E nós agora vamos ser dominados pelas coisas que não podem tomar decisões. Nós vamos ser dominados pelo cigarro, por um objeto, ou pela bebida, ou pelo celular, ou pelo sexo, não importa qual tipo de vício. Não é essa a visão, não é esse tipo de vida que Deus quer para nós. Deus quer que nós sejamos dominadores, dominadores. E aí o Espírito Santo foi derramado em nós, e um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, para que nós voltemos
a ter novamente esse poder de dominação sobre as coisas. Esse poder de dominação sobre as coisas. João, lá na sua primeira epístola, fala sobre a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba do ouvido. O que significa a palavra concupiscência? A palavra concupiscência significa desejo desenfreado, ou seja, uma pessoa que ela não consegue controlar seus desejos. É exatamente o conceito de uma palavra que é viciada. De uma pessoa que é viciada, perdão. Uma pessoa que ela não consegue controlar seus desejos. Ela tem vontade e não consegue controlar aquela vontade. Por mais que ela saiba que é errado, ela não consegue controlar. É uma pessoa que é viciada pelo pecado. E nós encontramos uma forma de nos libertar dessa escravidão através da cruz de Cristo. Por quê? Lá em Romanos capítulo 8, versículos 5 e 8, que inclusive é o texto bíblico desta lição, diz assim, versículo 5, Romanos capítulo 6, versículo 5 e 6, diz assim: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. O que significa isso? Aquela pessoa que ainda não serve a Deus, ela é serva do pecado. Ela é serva do pecado. Ou seja, tudo o que o pecado diz para ela fazer, ela vai fazer. E ela não consegue abandonar esse pecado. Ela não consegue abandonar aquilo que o pecado diz para ela fazer. Então ela é serva do pecado. Romanos 8, 5, 8 também diz aqui. Vamos ler. Do 5 a 8. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Eu estou lendo aqui na NTLH, ok? Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza não podem agradar a Deus. O que isso significa? Uma pessoa viciada, ela está ainda presa à lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte. O que diz lá em Romanos, no começo do capítulo de Romanos, capítulo 8, versículo 1, né? Que as pessoas, elas estão presas na lei do pecado e da morte. E elas não podem agradar a Deus, não podem obedecer a Deus. Ou seja, elas precisam de libertação. Precisam de libertação. E na libertação, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai descer sobre a vida dessa pessoa e essa pessoa vai receber o fruto do Espírito com todas as suas qualidades. E dentre elas é o domínio próprio, tá? O domínio próprio. Uma pessoa que ela tem domínio sobre as suas atitudes. Ela não é mais escrava do pecado. Ela não é mais aquela pessoa que faz aquilo que o pecado ou que os desejos dizem para ela fazer. Ela não é levada pelos seus desejos, mas agora ela consegue, por mais que ela tenha o desejo, ela vai pensar o seguinte: bom, isso não é bom para mim. Por mais que eu estou com desejo de fazer isso, eu não posso fazer isso porque isso vai me trazer consequências. Subtópico 2. Os vícios não reinam mais. É o que nós falamos. A pessoa que ela entregou a sua vida para Jesus, ela foi crucificada com Cristo. O que significa isso? O velho homem morreu. Aquela pessoa viciada morreu. Aquela pessoa que não consegue controlar os seus desejos, aquela pessoa que era escrava do pecado e que estava acorrentada pelo diabo, ela morreu. E ela, além de morrer com Cristo, da mesma forma que Cristo morreu, ela ressuscita como Cristo ressuscitou. Ressuscita para uma nova vida. É o que diz na palavra do Senhor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Uma pessoa que entregou a vida para Cristo, ou seja, ela foi crucificada com Cristo, ela agora não tem como rei os vícios, não tem como rei o pecado. Subtópico 3. Exercendo o autodomínio. Como nós falamos aqui,
Aqueles que entregaram a vida para Jesus e receberam o Espírito Santo, eles receberam o fruto do Espírito, com todas as suas qualidades. E uma das suas qualidades é o domínio próprio ou o autodomínio. O que é autodomínio? Auto fala da própria pessoa, ou seja, eu, e domínio, ou seja, eu consigo me controlar, eu consigo me dominar e não sou dominado, tá? As pessoas que vivem no mundo, essa é uma realidade. Essas pessoas não vão entender isso, lógico, e talvez nem aceitem que fale isso delas, mas as pessoas não conseguem se controlar, elas não podem dizer não para as coisas. Por quê? Porque elas são escravas do mundo, do pecado, são escravas de tudo aquilo que o inimigo coloca para elas. Mas nós não, nós que fomos resgatados, nós que fomos libertos do pecado, nós podemos dizer não às coisas. E é por isso que nós devemos exercer esse autodomínio. Dizer não para para o extremo, as coisas extremas. Dizer não para o sexo extremo, dizer não para a comida em extremo, para a glutonaria. Nós conseguimos dizer não para aquilo que está fora do lugar, para aquilo que faz mal para nós. E isso é o poder de Deus em nossas vidas. Isso é o poder de Jesus Cristo, da libertação de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Nós conseguimos dizer não, nós somos libertos. Nós somos libertos. Amém? Conclusão. Nessa lição vimos o quanto os vícios são perigosos e podem se mostrar dominadores da natureza humana. É contra esse domínio que a palavra de Deus nos alerta a respeito dos vícios e mostra com clareza que é possível e, ao mesmo tempo, é a vontade de Deus que não sejamos dominados por eles. O autodomínio aparece como uma virtude cristã indispensável para sairmos vitoriosos na luta contra os vícios. O que nos garante a nossa vitória é que estamos crucificados com Cristo. O Espírito Santo habita em nós e por isso podemos andar em novidade de vida. Por isso, meu irmão, se por acaso você que está assistindo este vídeo não conseguiu ainda se libertar do vício, ou você por tempos consegue ficar um tempo sem o seu vício e aí depois você cai de novo, saiba que você vai alcançar a libertação quando você realmente e integralmente entregar a sua vida nas mãos de Jesus e ser crucificado com Cristo para que uma nova vida venha renascer em ti, para que você tenha uma nova vida em Cristo Jesus e passe a controlar aquilo que está controlando a sua vida. Amém? Deus abençoe, espero que esta lição possa edificar a sua fé e te ajudar a crescer espiritualmente. Mais uma vez eu peço a você que nos siga, se por acaso você não nos segue ainda, comente, compartilhe, ative o sininho e se por acaso você é um professor, eu espero que essa lição tenha te ajudado a preparar a tua aula. Amém? Deus abençoe.